Como converter benefício comum em acidentário? É um tema muito polêmico, muita gente tem dúvida referente a essa conversão de benefício, comum em benefício acidentário, ainda mais com a reforma da Previdência. É importantíssimo você entender a diferença de um e a diferença de outro, e eu vou te explicar isso passo a passo. Então, vem com a gente. Bom, pessoal, sempre recebo essas dúvidas aqui, Benefício previdenciário, como é que eu faço? Meu benefício tinha sigla acidentária, mas eles consideram o benefício comum. Qual que é a vantagem disso? Qual que é a desvantagem, E você precisa entender quais os efeitos que isso vai ter aí no seu benefício e nos valores de benefício e os reflexos também, inclusive aí trabalhistas, Então, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Meu nome é Augusto Torres, especialista em direito previdenciário. Se não é inscrito ainda aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, clique no sininho para você acompanhar e ficar por dentro de tudo, de novidades importantes como essa. Se prefere me acompanhar no Instagram, já vou deixar meu Instagram aqui, @braguenitorre, para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Então vamos lá. É muito comum as pessoas ficarem capacitadas para o trabalho. Isso a uma jornada de vários anos de trabalho ou não tanto tempo de trabalho, é comum você se acidentar, você se machucar e, consequentemente, acionar o seguro social. Quem que é? O INSS. E, consequentemente, você tem vários benefícios que você pode solicitar junto a esse seguro que você contribui todos os meses. Um deles são os benefícios por incapacidade temporária, que são os antigos auxílio-doença, ou o benefício por incapacidade permanente, o antigo aposentadoria por invalidez. A grande diferença é que esses benefícios eles têm duas siglas, a previdenciária ou a sigla acidentária. E o fato é que, muitas vezes, a pessoa tem direito à modalidade acidentária e é concedido a modalidade previdenciária. Qual é o grande problema disso? Em termos previdenciários, antes da reforma, não tinha praticamente nenhum tipo de diferença, porque os cálculos dos benefícios se davam da mesma forma. Ou seja, tanto no auxílio-doença antigo, comum, quanto no auxílio-doença acidentário, antes da reforma da Previdência, os valores para fins previdenciários eram a mesma coisa. Da aposentadoria por invalidez, hoje conhecido como benefício por incapacidade permanente, fosse previdenciário, fosse acidentário, para fins previdenciários, o valor era a mesma coisa. O fato é que, agora, após a reforma da Previdência, houve uma alteração significativa, porque a aposentadoria por invalidez é calculada de uma forma, na sigla previdenciária, e a aposentadoria por invalidez, atualmente benefício por incapacidade temporária acidentário, é calculado de outra forma. Em resumo, a aposentadoria por invalidez acidentária, ela paga 100% do período contributivo, da média contributiva apurada. A previdenciária, ela é proporcional, eu já expliquei isso nesse vídeo aqui. Mas o ponto é, como que eu faço para converter essa situação? Eu tenho direito à sigla acidentária e foi concedido para mim a sigla previdenciária. E é isso que eu vou te explicar para você entender. Bom, quando você solicita o benefício da Previdência Social por incapacidade, seja permanente, seja temporário, obrigatoriamente você tem que passar por uma perícia médica. E quando você passa por uma perícia médica, você, obviamente, tem que levar documentação médica para provar que você está incapaz, além de outros documentos, como, por exemplo, carteira de trabalho, comunicação do acidente do trabalho, que é o CAT, se for o caso. Quando você leva o CAT, que é a comunicação do acidente do trabalho, a empresa reconhece por si só que você sofreu um acidente do trabalho ou um acidente de trabalho e, consequentemente, você leva essa documentação no INSS e a chance de você conseguir um benefício acidentário, na sigla acidentária, é muito maior. Em termos previdenciários atualmente, ele tem muita vantagem. Muitas vezes a empresa não não emite esse CAT, ela não reconhece que isso é um acidente de trabalho.
E mesmo assim o INSS, em algumas vezes, ele pode sim conceder o benefício na sigla acidentária pelo nexo técnico epidemiológico, que a gente fala, né, o NTEP. Ele analisa a sua atividade, analisa o tempo que você está nessa atividade e, consequentemente, o próprio perito do INSS conclui que aquele afastamento seu deve se dar pela sigla acidentária e não pela sigla previdenciária. Em várias situações, na grande maioria dos casos, a Previdência Social sempre concede o benefício aí, quando não tem emissão do CAT, pela sigla previdenciária. E aí o segurado se sente injustiçado, acredita que aquilo deve ser na sigla acidentária, seja para melhorar o seu benefício, que ele não concorda, seja porque efetivamente ele sofreu um acidente e a empresa não emitiu o CAT. E aí você tem basicamente duas formas de fazer isso. Quando você recebe a decisão do INSS, falando, olha, você tem direito ao auxílio doença, vou falar um termo antigo para vocês entenderem, porque muitas pessoas não estão familiarizadas ainda com o benefício por incapacidade temporária. Então, o auxílio doença, o INSS falou, você tem direito. E aí você vê que a sigla previdenciária não é acidentária. O que você pode fazer? Primeira coisa, entrar com recurso administrativo na junta de recursos do INSS, junto ao Conselho de Recursos da Previdência Social, chama recurso ordinário, informando por que você discorda daquela sigla previdenciária e por que você tem direito da sigla acidentária. E aí você vai ter que provar por documentação médica, ou também pelo CAT, porque você tem direito. Então, essa é a primeira situação, entrar com recurso administrativo. A segunda hipótese, e a mais viável, é você entrar com processo judicial, para demonstrar que aquela sigla que você está recebendo previdenciária, na verdade, ela é uma sigla acidentária. E isso pode te trazer um monte de benefício. Tá? O primeiro benefício é exatamente o valor do benefício que você vai estar recebendo. Na aposentadoria por invalidez acidentária, hoje você recebe 100% da média contributiva. Na aposentadoria por invalidez previdenciária, você recebe 60% da média, mais 2% para cada ano que ultrapassa 20 anos de contribuição. Isso a gente já detalhou. E além disso, você tem garantido outros benefícios. Por exemplo, o depósito do FGTS, estabilidade no trabalho quando você retorna por um período de 1 ano. Então, ele acaba sendo muito vantajoso. Qual a vantagem de você entrar com isso no processo judicial? É a possibilidade, a demonstração mais ampla de provas, porque você vai conseguir juntar mais documentação e vai pedir por um médico especialista naquela área de problema que você tem em conseguir analisar você e, consequentemente, verificar se você tem direito ao acidentário ou ao previdenciário. Então, fique atento, você tem essas duas formas de discutir o seu direito, seja na forma administrativa com a junta de recursos, seja na forma judicial. Você tem muitas vantagens em tentar provar na sigla acidentária, se realmente for o seu caso e se realmente você tiver direito, tá bom? Verifique se é seu caso, tente a conversão de benefício, busque o profissional de sua ajuda. Se tiver dificuldades, nos acompanhe aqui, que toda terça e quinta-feira, cedinho, a gente está por aqui, trazendo novidades. Até quinta-feira. Tchau!